que eu vou contar aqui é somente para aqueles que creem. Se você acreditar, eu peço a Deus que você também tenha essa experiência. Olá, eu sou o presbítero Araújo, Pai do Senhor Jesus. Quero compartilhar com você essa poderosa experiência que até hoje me acompanha. Eu quero ser o mais sucinto possível. O sonho é grande, a revelação foi muito grande, que até hoje se cumpre. Mas eu vou encurtar o máximo possível, tá certo? Se você ainda não faz parte desse canal, por favor, se inscreva nele aí. Tem uma meta de chegar até o final do ano com 1000 inscritos. Se você puder ajudar, nós trazemos a palavra de Deus, testemunhos, revelações e reflexão da palavra do Senhor também, tá ok? Então, antes de a gente ir para a revelação, não se esqueça não, se inscreva aí, deixa teu joinha, para que muitas vidas também venham ser abençoadas após assistir esse vídeo, tá? Então vamos para a revelação. Eu quero compartilhar com você. Eu aceitei Jesus em 97, passei muito tempo dentro da igreja, muito tempo mesmo. E passei uma luta muito tremenda na minha fé, que aí eu caí, eu fui para o mundo, eu desviei. Passei quase 6 anos no mundo e não queria voltar porque eu estava muito decepcionado com o que tinha me acontecido na igreja, né? Eu passei por um problema muito grande, grande mesmo. Eu era um pregador da palavra de Deus, itinerante, diácono da casa do Senhor. E passei por essa luta tremenda. Não aguentei, não resisti à batalha, à guerra e fui para o mundo. E saí revoltado, não com Jesus, mas com o que tinha me acontecido ali na igreja. Fiquei revoltado com a igreja. Passou-se o tempo, passou-se 1 ano, 2, 3, 6 anos e eu não queria voltar. Foi quando, nesse inteirinho, eu conheci minha esposa hoje, né? Revi, na verdade já conhecia, e aí a gente ficou junto. Depois que a gente ficou junto, a gente teve um nenê, né? Nosso filho. E mesmo assim eu não queria voltar para a igreja, eu queria ficar no mundo. Não pensava nem em voltar para a igreja. Abandonei o meu ministério, não quis mais pregar, era um pregador, pelo menos ali nas cercanias, nas regiões que eu vivia ali na capital, Fortaleza, eu pregava em vários lugares. Porém, eu resistia a voltar para a igreja, eu não queria voltar. Mas foi uma vez, passou um tempo, eu trabalhava viajando, passava muito tempo fora e quando foi um dia eu voltei de folga, eu tive um sonho. Deus me revelou essa experiência, preste atenção, que a sua fé vai aumentar, tá? Eu quero só deixar um versículo que se encontra no capítulo 12 de Números, versículo 6, para confirmar o que eu estou lhe dizendo aqui, me baseando na palavra de Deus. Então lá em Números, livro de Números 12, 6 diz assim: eu quando quero falar com os meus servos, os profetas, eu falo através dos sonhos. Porém, com Moisés, meu servo, eu falo face a face. Não estou lhe dizendo que eu sou profeta, mas eu tive essa experiência de ter o Senhor falando comigo em um sonho. Então eu não queria voltar para a igreja e quando de repente eu volto de folga do meu trabalho, eu vou dormir. E quando eu estou dormindo eu tive um sonho. Na verdade foram 2 sonhos, mas um completa o outro. E eu vou deixar o próximo para o outro vídeo, mas esse sonho específico foi quando esse anjo me tocou. Quando um anjo do Senhor me visitou. Eu estava na minha casa, o sonho era assim, eu estava na minha casa, presta atenção que eu não tinha essa casa que eu estou morando agora, eu tinha apenas o terreno. Por isso que eu construí essa casa do modelo que eu vi no sonho. E eu estou naquele sonho, de repente, é mais ou menos umas 4h30, 5h30 da tarde, quase escurecendo, e saio dentro de minha casa e vou fechar uma porteirazinha, um portão do meu quintal. E quando de repente eu fecho aquele portão e vou saindo, o céu já está escuro, eu vejo 3 fachos de luz, 3 fachos passando por cima de mim. 2 entram no céu e um fica em cima de uma nuvem. E aquele raio de luz, muito parecia fogo, ele se transforma num homem em cima daquela nuvem. Eu consigo enxergar, minha vista dá para ver os detalhes. Eu enxergo aquele homem ali sobre aquela nuvem e de repente ele bota a mão aqui atrás e tira uma flecha da sua aljava. Ele tira uma flecha e dispara em mim. E aquela flecha vem
e cai assim mais ou menos 1 metro de mim. Mais ou menos 1 metro. E eu me assusto, e na hora que eu olho para aquela flecha toda de ouro, toda brilhante, ela começa a se transformar nesse homem novamente. Um homem muito alto, desculpe. Um homem muito alto, mais ou menos uns 2 metros, 2,5 metros por aí. Quando eu olhei para ele, eu sabia que eu ia morrer. De alguma forma, um temor entrou no meu coração que para mim eu ia morrer. Foi um temor demais. E todo brilhoso, um homem muito alto, muito perfeito. Ele disse assim para mim: eu vim a ti porque eu me irei contigo. E eu me irei contigo por causa da tua inconstância. Mas vim para te ensinar algo. Ele me pega pelo ombro e de repente a gente é transportado para uma casa num bairro lá na capital, Fortaleza, onde eu era criança, onde ali eu vivi até meus 6 anos de idade. E lá estou eu com aquele homem passeando naquela minha antiga casa, e eu sempre olhava para ele admirado porque suas roupas eram diferentes, seu aspecto era uma beleza que era inconfundível. E de repente de um dos quartos sai uma criança. Lembre-se que eu já tinha o meu menino já estava mais ou menos com 2 anos, 2 anos e 2 meses. E eu olhei e vi aquele menino correndo naquela sala e eu disse: o que é que o meu filho está fazendo aqui? É o meu filho que está aí. Aí ele foi e disse para mim: preste atenção se é seu filho. Quando eu olhei, não era o meu filho, era eu. Eu estava em 2, eu adulto e eu criança. E eu disse: mas é eu? Eu sou criança agora? E aí ele foi e me disse: eu vim para te ensinar algo e no tempo certo tu vai voltar a ser criança. Mas antes, eu vim para te ensinar algo. De repente, dali ele me tira e me leva à beira da praia. Agora eu estou na beira da praia, eu moro aqui no litoral. E tá lá eu agora, tá eu e o meu filho. Meu filho tá brincando, correndo. E quando eu observo aqui na nossa cidade, é a cidade de Pescador, então tem uma jangada, né? E tem um homem encostado naquela jangada próximo a nós, uns 2, 3 metros da gente. E de repente meu filho começa a se deitar, ele se senta, se deita e começa a se entristecer e fica como um morto. E eu olho para o tempo e o tempo já está escurecendo, já está mais ou menos 5h30 para 6 horas. Eu observo sempre o tempo no sonho, não sei porquê. E daqui a pouco meu filho está ali como um morto e eu escuto a voz, eu creio que seja a voz do Senhor, falou aqui acima de mim e disse: esse homem que está aí pode curar o teu filho. E de repente eu corri para aquele homem e pedi. Lembrem-se que eu estava desviado. E eu comecei a pedir a ele: cura o meu filho, cura o meu filho. E eu, sabe, irmãos, eu comecei a pedir pelo tempo que eu observei no sonho, era mais ou menos umas 5h30 para 6 horas. Sabe o que é você passar o sonho todinho, a noite todinha de sonho, clamando na beira daquela praia? Eu passei o sonho todinho orando, me humilhando, clamando a ele. E teve uma hora que ele não me respondia, ele só ficava calado e não me respondia. Eu me ergui, me levantei, fui até ele, quis pegar aqui no colarinho da sua blusa, da sua camisa e forçá-lo a curar meu filho. Aí ele foi, me afastou com muita autoridade e disse: eu curo seu filho se eu quiser. Na mesma hora eu dobrei o meu joelho no chão de novo e comecei a pedir, eu chorava. Sabe o que é você pedir desesperadamente e ver o seu filho parado ali como morto? Ele não estava morto, mas estava como morto. Eu sabia que ele estava respirando, mas ele não tinha ação de nada. E de repente, depois de chorar muito, orar muito e clamar e pedir muito, eu vejo o dia amanhecer. Eu estou tão exausto, cansado naquele sonho, que depois que eu orei tanto, o dia já amanhecendo, aí ele foi e disse assim para mim: agora sim, agora eu curo teu filho. De repente ele estende a mão sobre o meu filho, e meu filho se senta, fica de pé e volta a correr novamente, brincar novamente. E ali eu fico muito animado, e enquanto eu estou concentrado vendo meu filho se erguer, a voz aquela mesma voz disse assim para mim: esse homem que curou teu filho, ele já morreu. E eu me lembro do homem e me volto para ver ele aqui na horizontal, mas não enxergo. Eu ergo a minha cabeça e ele vai subindo. Ele está subindo em pé, olhando para mim com um sorriso. E eu perguntei a ele, eu disse: o senhor já morreu? E ele disse: eu morri. E por que o senhor morreu? Perguntei a ele. Ele disse para mim: eu morri por amor.
eu morri por amor. Eu me despertei desse sonho preocupado e alegre ao mesmo tempo por ter tido essa experiência, mas fiquei muito preocupado. Passaram uns dias, voltei a trabalhar e quando eu estou trabalhando, sim, me reconciliei naquela hora. Depois daquele sonho já eu mesmo dobrei os joelhos, me arrependi com muito temor no coração, pedi perdão ao Senhor e ali dobrei meus joelhos para orar. Orando, confesso os meus pecados, me reconcilio com o Senhor. E volto a trabalhar depois de alguns dias. E já no trabalho, não demorou meses. Meus irmãos, não demorou meses. Eu acredito que demorou 6 meses depois desse sonho. A minha esposa me liga e me informa que o nosso filho está diferente. Que nosso filho não é mais o mesmo. E aí a gente leva ele para fazer alguns exames, leva no neurologista e lá é diagnosticado e ele é laudado com autismo muito severo. Deixou de falar, deixou de se comunicar com a gente de todas as formas, se isolou, não dormia mais. E aí eu tive que deixar o trabalho, isso é para outro vídeo, mas eu vi ali o meu filho adoecendo e ficar praticamente como eu vi no sonho, sem ação, sem nada. Sem ação, sem se movimentar, sem conversar, sem dormir. Pensa numa batalha que a gente passou. Que passa, né? Mas graças a Deus, eu vou deixar essa parte para outro vídeo. Se você assistir esse, você vai querer assistir o outro também, porque você vai saber do desenrolar, do que está acontecendo em nossas vidas depois desse sonho. Então, eu não pude mais trabalhar, fiquei em casa e começamos o tratamento desse nosso filho. E aquele sonho, aquela revelação se cumpriu instantaneamente, está faltando só uma parte. A parte é de ver ele totalmente curado, porque eu vi nesse sonho, esse anjo me tocou com aquela flecha, depois o meu filho adoece no mesmo sonho, e aí, na verdade foi um sonho, praticamente um sonho dentro do outro, foi muito rápido ali, foi muito próximo. Hoje eu vejo meu filho, está muito melhor, graças a Deus, está muito melhor do que era antes, mas aquele anjo me tocou, e não havia, eu creio que não havia outra forma de eu voltar para a igreja, porque eu não queria saber mais da igreja. E depois dessa revelação, aquele anjo disse para mim que ele veio a mim porque eu por causa da minha inconstância, e eu não queria vir a Cristo. E aí ele disse, eu vim para te ensinar algo. E ele tem me ensinado até hoje muitas coisas interessantes, compartilhando bem rápido aqui, é grande, é muita revelação, muita experiência que o Senhor me deu. Interessante é que depois desse sonho, depois de tudo ter acontecido, que eu voltei, que meu filho adoeceu, eu cheguei em uma oração na casa de um pessoal amigo meu. Quando eu chego lá, eu não sabia que estava tendo oração. Quando eu chego lá, que boto o pé no batente da porta, tá o grupo de irmãos orando, e um cidadão olhou para mim. Ele olhou para mim e eu entro e ele disse, Pai do Senhor, meu irmão. Eu disse, Pai do Senhor. Ele foi e disse, quando o irmão botou o pé no batente, eu vi quando o anjo do Senhor entrou na tua frente, te acompanhou. Ele te acompanha. Aí você lembra o que aquele anjo me disse? Eu vim para te ensinar algo. No tempo certo, tu vai voltar a ser criança. Então eu estou compartilhando com você esse vídeo para aumentar a sua fé, para que você tenha a certeza de que as coisas espirituais é real. Eu não tenho como duvidar, porque meu filho, até hoje, ele tinha 2 anos e meio, hoje está com 14 anos. E muitas coisas ele melhorou, ele tinha voltado a falar. A gente passa por algumas lutas com ele ainda, mas eu tenho certeza que o sonho será completo. Se eu vi ele enfermo, também vou ver ele saudável, curado, em nome do Senhor Jesus. Se você gostou dessa experiência e quer ouvir mais, saber mais, é só se inscrever nesse canal, deixa o teu joinha, deixa uma opinião aí se você gostou e quer saber mais, deixa um comentário que eu vou trazer mais experiências que o Senhor me concedeu por sua misericórdia. Hoje sou um pregador da palavra de Deus, sou presbítero, trabalho agora perto de minha casa, mas ainda estou enfrentando essa luta. Com certeza eu sei que vou vencer. Acho que eu tenho certeza que essa revelação, essa experiência te ajudará de alguma forma, eu tenho certeza. Tá? Agora, antes de concluir, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e livra. Tá? Quer ter experiência? Busque o Senhor e o Senhor vai se revelar para ti.
Fique com Deus, que o Senhor te abençoe e, se Ele nos permitir, nós nos veremos no próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus. Até mais.